Nós vamos para a nossa aula sobre aconselhamento à igreja local. Nós temos usado como referência o livro de Edward Welch, o Aconselhando uns aos Outros, 8 maneiras de cultivar relacionamentos saudáveis dentro da igreja. Então, embora nós estejamos utilizando esse livro, nós não ficamos reservados somente a ele e nós tentamos trazer a aplicabilidade daquilo que nós temos vivenciado no ambiente da nossa igreja. Como nós temos observado o discipulado, essa é a proposta de entender o aconselhamento como um braço do discipulado, entendendo que os irmãos fazem isso uns com os outros. Nós estamos na lição 7, observando o livro, e essa é a segunda aula sobre a lição 7. Então eu vou dar um breve panorama, e se ficar muito denso para nós terminarmos hoje, não tem problema, nós podemos terminar no próximo domingo. Se nós concluirmos hoje, no próximo domingo vai ser o estudo dirigido. É aquele estudo que nós fazemos em grupo, respondendo algumas questões elaboradas, tendo como base as aulas que foram dadas aqui, para os irmãos em grupo responderem. Então, um momento muito produtivo para nós sedimentarmos, fortalecermos aquilo que nós fomos expostos. Então, lembrando os irmãos que depois da aula nós teremos um breve momento de perguntas e respostas. Os irmãos podem tirar dúvidas, fazer questionamentos, mostrar algo que não ficou muito, não deu para compreender muito bem, tá bom? Então, vamos lembrando aqui o que nós vimos. Nós partimos do ponto de que existem muitas dificuldades para gerar um ambiente de aconselhamento na igreja local. Muitas dificuldades. Talvez a maior dificuldade, um dos maiores motivos, quando nós falamos em aconselhar uns aos outros na igreja local, uma das maiores barreiras que nós encontramos em desenvolver uma comunidade de aconselhamento é o fato de que nós entendemos que todo conselho é reprovador. Nós temos essa percepção de que o conselho, ele leva à exposição, ele nos expõe, ele nos humilha, ele exibe a nossa deficiência, fragilidade, pequenez, e nós o recebemos como um aspecto de inferioridade. Nós consideramos que aquele que está exortando ou animando, ele está numa posição superior, e aquele que é o alvo da exortação, ele está em uma posição inferior. E nós não gostamos, por isso que nós geramos desculpas e às vezes somos arredios, agressivos, porque nós queremos estar no mesmo patamar. Nós erramos, porque nós somos engrenagens da mesma igreja, do mesmo motor. Então, a passividade, se nós somos o paciente de um agente, o agente é aquele que age, o agente é aquele que toma ação, portanto aconselha, exorta, admoesta. O paciente é aquele que recebe. Ser paciente significa ser agente da edificação da igreja. Porque resolutamente nós resolvemos receber a exortação, receber a orientação. Então, embora eu esteja numa posição passiva, porque eu recebo, ativamente eu escolho ser parte ativa da engrenagem que edifica a igreja. De tal forma que nós olhamos para a igreja, para o avanço do reino, para a preservação do evangelho, para o testemunho de Cristo. Eu não olho para mim, e esse é um dos grandes pontos do aconselhamento na igreja local. Não sou eu, é o todo. Não diz respeito a mim, é o todo. Não há necessidade de rivalidades, não há necessidade de queda de braço, não há necessidade de considerar que alguém está sendo inferior, outra pessoa está sendo superior. Não há essa necessidade, porque nós não olhamos somente para 1 metro de distância à nossa frente. Nós olhamos para tudo aqui. Nós olhamos para o reino, nós olhamos para a igreja. Então,
uma das maiores barreiras é essa, é achar que todo conselho é reprovador. Quando nós partimos do ponto de que nós somos pecadores e nós não completamos a carreira, nós ainda estamos correndo, nós não vencemos a guerra, nós ainda estamos nas batalhas. Quando nós entendemos isso, não faz sentido não receber adequadamente a orientação. Faz sentido, irmãos? Se nós precisamos ser orientados, se nós não fomos glorificados, se nós ainda estamos nos exercitando na piedade, quando você dá desculpa, você não está se exercitando, não. Quando você não aceita, você não está se exercitando, não. Se nós ainda estamos na mortificação em busca de santificação, não faz sentido ser arredio quando há uma necessidade de orientação. Claro que, se você parte com a iniciativa de buscar uma orientação, então isso é diluído. Mas nem sempre é assim. A nossa disposição comum é de ser agressivos mesmo, de gerar... É porque você não está entendendo, se eu te dizer, mas não, eu entendi. Não, mas é por causa disso, você não entendeu. Não, eu entendi. É por que essa necessidade tanta de esconder a sua sujeira? Por que essa luta tão grande para esconder aquilo que você mesmo está experimentando por causa das escolhas que você está fazendo? Por que essa luta para esconder? Estou querendo te ajudar aqui e você está escondendo isso, se desculpando. Por que isso? Não faz sentido. É como se uma pessoa estivesse se afogando e você vai lá arriscando sua vida para salvá-la e ela bate em você não porque está se debatendo, mas porque não quer você chegue perto, porque ela quer se afogar, mas ela não quer morrer. Ela quer continuar ali, mas não quer morrer. Ela não vai querer morrer, não é um suicídio. Mas ela não quer a sua ajuda. Não faz sentido? Não faz sentido. Mas é assim que acontece. Nós somos pecadores, irmãos. Nós somos pecadores. Nós só entendemos que somos pecadores quando nós percebemos as implicações e os efeitos colaterais disso. Aceitar ajuda é uma reafirmação de que nós somos pecadores, e nós entendemos isso. Quando você não aceita ajuda, você não sabe que é pecador, não. Não, eu sei, sabe não. Não sabe. Porque não aceita. Você não aceita ajuda. Você luta demais para mostrar a sua polidez. Então, uma das grandes barreiras é essa falta de discernimento de que não é a seu respeito. Você também, sabe, não é tão central na existência do mundo quanto você acha que é. Tudo é a seu respeito. Nós estamos fazendo isso para embelezar a noiva, para edificar a igreja. Por que você acha que é só a seu respeito? É só sobre você? Não é. Por isso que nós temos como tema da disciplina o aconselhamento e a igreja local. Então, a igreja local é um qualificativo que você vai usar para ver se você está aconselhando devidamente ou não. Você olha para o todo. Então, a 7ª lição fala a respeito de que nós devemos conversar sobre o pecado. Nós já vimos vários outros. E o autor ele inicia da seguinte forma: conversas sábias vão abordar o assunto do pecado. Embora preferíssemos evitar esse tópico, sabemos que todos lutamos contra o pecado e que todos precisamos do auxílio uns dos outros. Assim como ocorre em relação ao sofrimento, oferecemos auxílio com muita cautela. E nós observamos, irmãos, que aconselhar não é apontar problemas. Apontar problemas não é aconselhar. É a mesma coisa, usando a analogia do afogamento, você visse a pessoa se afogando, dizendo, ei, está se afogando aí. Será que ele não sabe? Aconselhar é salvar. É oferecer suporte. Aconselhar, portanto, o aconselhamento bíblico consiste em levar alguém a Cristo para que o imite.
Isso é aconselhamento bíblico. Não é resolver problemas emocionais, não é uma consulta de psicanálise, psiquiátrica, psicológica. Não é simplesmente fazer com que ele tenha paz de espírito. Isso não é aconselhamento. Aconselhamento tem um caráter redentivo, aconselhamento bíblico. É de conduzi-lo para Cristo. É entender que todos os seus problemas, então em alguma medida o aconselhamento vai ter o caráter evangelístico. Por isso que essa temática tem sido um braço do que nós consideramos discipulado na igreja. Aconselhamento é levá-lo a entender que todos os seus problemas serão resolvidos em Cristo. Todos. Muitos problemas serão resolvidos com a nossa aceitação. Nós simplesmente os aceitamos como a realidade que nós estamos habitando no mundo caído e ainda somos pecadores, né? Então, aconselhar é isso. Lembra lá quando Jó esperava algo dos seus amigos, porque é assim que a Bíblia descreve, os seus amigos foram ter com ele, e quando aqueles amigos abrem a boca e eles revelam que não são aquilo que os amigos deveriam ser, ou seja, aqueles com quem nós andamos, gera expectativa a respeito deles. É isso que nós observamos em Provérbios, o justo é aquele que guia como companheiro, né? Então, Jó diz assim, vocês não são o que vocês deveriam ser e vocês não fazem o que vocês deveriam fazer. Jó capítulo 6, versículo 14 e 15 diz: ao aflito deve o amigo mostrar compaixão. Meus irmãos, aleivosamente me tratam, perversamente me tratam. Paralelismo. Amigos, irmãos. Compaixão, aleivosamente, perversamente. Expectativas frustradas ali. Então nós observamos o fato de que aquele que está sofrendo, aquele que está sendo manipulado por Satanás, estou fazendo resumo ainda com outras palavras aqui do que nós vimos. Aqueles que estão passando por isso, na maioria das vezes, eles não enxergam nada bom. Não enxergam. A autocomiseração é o resultado natural dos açoites de Satanás e do aprisionamento da própria carne. Autocomiseração, autopiedade, autodepreciação, a corrupção dos feitos de Cristo em você, o empobrecimento da ação de Cristo em você. Você não julga nenhum aspecto valioso porque você se julga um lixo. Então, uma característica natural de quem está sofrendo, sendo açoitado, é essa característica autodepreciativa. Então, sempre não, né, irmãos? Vai depender de cada situação. Mas observando nessa relação de uns com os outros, nós discernimos ali um momento, e nós vamos falar sobre isso, maneiras de falar sobre pecado, mas é muito importante começar observando aquilo que é bom. Começar endireitando os olhos de que não há só desgraça, não há só negridão, não há só mazela, não há só dor. E nós partimos de uma premissa aqui para dizer isso. Qual é a premissa? O simples fato de você estar numa comunidade da fé de redimidos já torna você o mais privilegiado do que a grande maioria do mundo. Você está num ambiente que cuida. Observa isso. E esse foi um dos pontos ressaltados. Valorize, celebre o fato de você pertencer a uma igreja que cuida. O fato de você não estar jogado ao mundo, mas, por exemplo, tendo essa conversa. Essa conversa já mostra uma luz nesse túnel de escuridão. E cabe você mostrar essa luz. Ele não vê, ele só vê os seus dias cinzas, as noites mais escuras.
Não tem slide não, viu? Não precisa olhar para o slide não. Eu estou só aqui, ó. Ele não vê. Vem tudo, vem nostalgia, vem lembranças de um passado que muitas vezes não corresponde à realidade, porque ele joga emoções positivas no passado que ele julgou bom, mas às vezes nem é tão bom assim. Sabe aquelas lembranças afetivas? Quando eu viajava muito para Itapipoca, para resgatar a Amanda como príncipe encantado, tinha um sorvete lá de amendoim. Olha aqui como é interessante as nossas emoções. O bom era o encontro com a Amanda. As outras coisas eram periféricas. Mas nas minhas lembranças, eu selecionei algumas coisas para considerar boas. Aquele sorvete de amendoim, na minha mente, era um dos sabores mais incríveis que eu experimentei na vida. São Paulo passava era longe. 50 sabores passava era longe. Rapaz, Amanda, a gente tem que estar Itapipoca de novo. Eu quero comer aquele sorvete. Fui. 2 coisinhas. Um pastelzinho de croatá. Ou agora ele é bom mesmo. Não é não? Ou coisa boa. Quando eu vou, eu nem almoço, cara. Eu vou só naquele pastelzinho. O bucho sai inchado. Ruim é dirigir depois. E aí o sorvete. E aí paramos lá no Guarani, 6 quilômetros de Itapipoca. Chama de sorvete. Nós fomos. Rapaz, Frost dava de 10-0. Mas olha o que eu fiz. Eu coloquei outras emoções positivas e boas no sorvete. Aí vem a nostalgia, vem a lembrança com sentimentos não organizados de outras realidades. É quando você diz assim, quando eu não era crente era melhor. Quando eu era ímpio, eu não sofria tanto. Eu não tinha tanto problema. Naquela casa que eu morava, naquele trabalho que eu tinha, não é isso não. São emoções, são retrospectivas, afetivas que você coloca em coisas não reais. Porque você tenta organizar isso como um caráter redentivo utópico, mas não é assim, não é tão bom assim. Não é tão positivo assim. Você encaixa isso, você coloca isso. E o sorvete não era bom mesmo não, irmão. Não era bom, desgraçado. Ó. Mas foi uma tristeza tão grande. Senão, vocês mudaram? Eu falei, vocês mudaram? Porque não era assim não. O bicho era bom mesmo. Mas não era. Era o meu encontro com a Amanda. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, o que nós precisamos fazer é reorganizar os sentimentos e as afeições. Porque a autodepreciação, ela corrompe a realidade. Ela corrompe o que é bom. Ela injeta, sabe, piche, negridão em tudo à nossa volta. E cada vez mais a pessoa cava um buraco para ficar. Cada vez mais. Não vê nada. Só vê uma vida de desilusão. Então o que é que acontece? A pessoa está no pântano da desgraça, no mar das desilusões. Nós precisamos ser os instrumentos. E cada conversa tem que retirar a pessoa um pouquinho mais disso. Nós não fazemos isso de forma aleatória. Intencionalidade, lembra? Nós temos que findar a conversa fazendo o diagnóstico que nós avançamos um pouquinho. Porque senão não faz sentido. Ninguém vai para a guerra despreparado. Você tem que saber quantas armas vai levar, quanta munição vai levar, o que vai levar. Você tem que saber se vai passar a noite no mato, noite na floresta. Você tem que levar um alimento, um mantimento. Você tem que se organizar. Você não vai à própria sorte entregue. Você não vai. Então, cada conversa, nós temos que ter um objetivo, uma finalidade. Nós temos que ter um projeto, nós temos que ter um propósito. Porque cada conversa tem que distanciá-lo cada vez mais da garra de Satanás e de si mesmo e aproximá-lo cada vez mais de Cristo. Cada conversa. Né? Então, você não ouve simplesmente por ouvir.
Você não está preocupado em ser sábio, em oferecer respostas sábias. Você está não ligando para você. Você quer resgate, edificação. Então, nós começamos assim, na maioria das vezes. Fala o que é bom. Observe o que é bom. Faz vê-lo à luz. Lembra que eu falei? É muito importante isso. O simples fato de ter essa conversa já mostra luz. O simples fato de estar em uma igreja, oh, meu irmão, e se for nessa ainda, aí que o negócio é bom mesmo. Não há motivos para achar que você é de propriedade de Satanás. Ponto 2, iniciando a aula de hoje, né? Todos nós pecamos, esse é o segundo ponto lá. Todos nós pecamos. Abra aí 1 João, capítulo 1. João 1,8. João 1,8. Diz assim, ó, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Isso daqui é entendido de duas formas. Tem a forma comum de entender isso, que é a generalização, né? Diz assim, pecados comuns e normais, todos nós pecamos, né? Eu não vou dizer que eu não sou pecador, porque nós somos pecadores, mas eu acho que existe uma forma também de nós aplicarmos isso. De alguma forma, a nossa deficiência da caminhada é consequência de pecado. Então, quando você tenta oferecer uma resposta a uma orientação, e essa resposta geralmente, não, mas aqui não é pecado não. Olha, isso aqui não é um vacilo não. Olha, isso daqui não foi uma negligência não. Não é bem assim. Ou por omissão, ou por inércia, ou por falta de combate, ou por falta de atenção, ou por falta de discernimento, ou por falta de intensidade, de alguma forma isso vai ser um reflexo do pecado. De alguma forma. Quer seja voluntário e intencional, quer seja por falta de percepção ou não. Nós colhemos os resultados do pecado. Essa é uma coisa, assim como a esperança de Cristo, em que nós temos que ter certeza absoluta. O pecado é como uma água em um compartimento. Ele busca uma brecha, uma saída, uma passagem e precisa ser então completamente vedado para que nós o aprisionemos. Então, nós temos que ter muito cuidado, irmãos, nessa conversa. Primeiro porque o que acontece é assim, na maioria das vezes. Ó. Quando nós iniciamos uma conversa, na maioria das vezes, a pessoa que está precisando de ajuda e orientação, ela já vem com todas as respostas para mostrar que pensou em tudo e para perceber que não existe uma resposta para a situação dela, porque não é isso, não é isso, não é isso, não é aquilo. É assim que acontece. Eu simplesmente não sei o que é. Mas não é isso, não é isso, não é isso, não é aquilo. Lembra se dissermos que não temos pecados, de alguma forma. Então, o que é que você faz? No início da primeira conversa, quando nós ouvimos, obviamente, mais do que falamos, ouvimos, mas quando você percebe essa disposição natural, uma das primeiras coisas que nós devemos fazer é tentar conduzi-la à percepção de que ela não é uma vítima de uma força sobrenatural da qual ela não pode discernir e contra a qual não pode lutar. Porque é isso que acontece. A pessoa pensou em todas as possibilidades, mas simplesmente não existe saída. E isso não existe. Isso é irreal. Então, há necessidade de um nivelamento de percepção, a necessidade de nivelamento, de tirar a nuvem de diante dos seus olhos para que ela veja melhor. E nós reorganizamos as funções espirituais do choro, da dor. C.S. Lewis dizia que o choro
serve aos propósitos de Deus para limpar os nossos olhos para que nós possamos ver melhor. Quem não está enxergando como deveria e ainda está chorando, não está usando as lágrimas adequadamente. Nós temos que fazer isso. Orientar para isso. Porque de qualquer forma vai chorar, não vai? Então por que não aproveitar? Né? Então, agora muito cuidado para não transformar uma conversa de edificação em um interrogatório ou massacre. Lembra lá, você quer resgatar, não quer matar. Então, muito cuidado para não transformar isso em um massacre, em um interrogatório. Lembre de algo. Todos nós somos cristãos. Nós estamos falando aconselhamento aonde? Na igreja local. Todos nós somos cristãos. Qual é o objetivo, então? Edificação. O que o seu irmão tem por direito, por ser parte da nova aliança? O benefício da dúvida. Então, muito cuidado com o prazer carnal que geralmente a gente tem de nos sentirmos superiores e expor a deficiência de alguém. Muito cuidado com isso. Se essa for a sua disposição, não converse com ninguém, não. Não faça isso. Você vai ser um instrumento de Satanás. Então, deixe claro que você também compreende a situação de pecador, porque você é um pecador. Então, muito cuidado para apontar, muito cuidado por falar de forma altiva, com superioridade, como aquele que não tem pecado. Então, crie um ambiente que mostre que você também é enxergado na posição em que ele se encontra, passivo de queda, de vacilos, de tropeço. Não crie um ambiente de superioridade, enquanto você está ajudando o miserável pecador. E nesses momentos, a condescendência pode ser utilizada. Porque a vida já está massacrando ele. Ele não precisa que você seja um chicote. Talvez ele precise de um cúmplice ali, com propósito, certo? Não é um cúmplice para fazê-lo se afogar no pântano da miséria, mas um cúmplice para entender, é verdade, cara. Isso é uma desgraça mesmo. Isso daí é mortal, é verdade. Não deveria ter feito isso com você. Não deveria. Só que você não para onde ele para. Ele para nisso. Você não deve parar nisso. Você continua tirando ele do pântano. Certo? Falar sobre o pecado uns com os outros é uma evidência de uma comunidade de irmãos em santificação contínua. Isso acontece quando nós ultrapassamos ou derribamos a barreira de achar que todo aconselhamento ou todo conselho é opressor. Uma comunidade que fala de pecado abertamente, sabendo que terá ajuda uns dos outros, é uma evidência de que ali existe uma comunidade em busca contínua de santificação, no exercício contínuo da piedade. É interessante isso, irmãos, porque olha, lembra lá como é que estava a igreja de Éfeso? Agonizando no próprio sangue. Paulo envia Timóteo. Olha, isso é importante. Enquanto Timóteo tinha que expor os adversários, barrar os lobos, fugentar as feras, tratar pecado, o que é que Paulo diz para ele? Exercita-te na piedade. Olha aí. Exercita-te na piedade. Mostra aí Gálatas, abre aí Gálatas capítulo 1. Alguém lê para mim Gálatas capítulo 1, versículo 6, versículo 1. Desculpa, Gálatas 6, 1. Se alguém for surpreendido na nossa falta, vós sois espirituais, positivo, com espírito de brandura, e guardem para que não sejam também tentados. Hoje nós vamos ver a finalização da epístola, a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Então vamos ver um pouquinho sobre isso. Mas olha interessante, por que Paulo
diz, exercita-te na piedade, porque era alguém espiritual que deveria corrigir aqueles que eram carnais. Se ele não se exercitasse na piedade e não fosse conduzido pelo Espírito, isso daqui não se aplicaria a ele. Ele seria mais um dos carnais. O que Paulo fala antes daqui, no capítulo 5? Ele fala da luta de quem? A carne e o Espírito. Quem são os espirituais aqui? Aqueles que são conduzidos pelo Espírito. Não é aquele que, fala em línguas, não é aquele que tem uma voz mansa, que quer aparentar piedade. Pode ter a voz mansa, não tem problema com isso não, né, irmão? Estou falando da hipocrisia aqui, né? Não é aqueles que querem criar uma imagem de sabedoria. Os espirituais aqui é algo visível, é algo perceptível. São aqueles que são conduzidos pelo Espírito. O contexto é extremamente parecido das igrejas da Galácia com a igreja de Éfeso. Estava sendo açoitado por falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, por adversários ali. O contexto é muito parecido. Então, o ponto de Paulo aqui é que aqueles que são conduzidos pelo Espírito devem corrigir adequadamente aqueles que fazem parte daquela igreja. Por isso o espírito de brandura. Paulo está fazendo uma diferenciação aqui daqueles que ele repreende como opressores, e Paulo é muito duro contra eles, e contra os irmãos que precisavam ser preservados e resgatados. Olha a diferenciação. Eu tinha que identificar, identificaria, por exemplo, até que ponto o coração de cada irmão foi conquistado pelos adversários, para tentar perceber qual era a dosagem do remédio que eu iria dar ao qual o remédio, né? Então, o espírito de brandura é o fato da congregação local, do resgate. Mas entenda, exercita-te na piedade, porque guarda-te para que não sejas também tentado. Nesse contexto, irmãos, a compaixão oferecida, ela é fruto de compreensão de que todos nós partilhamos das mesmas fragilidades. Cuida-te para que não seja também tentado. Exercita-te na piedade. Abre aí Mateus capítulo 9, versículo 36. A disposição do Senhor Jesus é uma disposição de discernimento. São olhos que discernem muito além do que está na superfície. E nós também temos esses instrumentos. Mateus capítulo 9, versículo 36. Olha como o Senhor percebe, discerne, de uma forma muito diferente do que os seus discípulos ali, os seus apóstolos, percebiam as multidões que o seguiam. Vendo ele, Mateus 9, 36, vendo ele, Jesus, as multidões, compadeceu-se delas. Por que ele compadeceu delas? Ele enxerga duas coisas, interior e exterior, porque estavam aflitas. A aflição acontece aonde, irmãos? Aqui, ó. Porque estavam aflitas e exaustas. A aflição, obviamente, ela é externalizada, né? Mas acontece aqui. A exaustão é perceptível, é visível. Como? Olha, sabedoria aqui. Que é sabedoria. Aqui é experiência. Ele mostra o porquê do porquê disso. Como ovelhas que não têm pastor. Só um pastor pode perceber isso. Em alguma medida, nós somos pastores uns dos outros. Nós somos cuidadores uns dos outros. Nós temos essa responsabilidade. Nós temos que discernir as aflições, nós temos que discernir o que está na superfície, mas os motivos também, porque é discernindo os motivos que nós chegaremos no resultado que nós julgamos que é o que a Bíblia espera. Então, ainda assim, todos nós devemos saber o que é o pecado e para onde ele nos leva.
nós não menosprezamos, nós não subestimamos, nós não superestimamos também, mas nós não subestimamos o pecado e para onde eles nos levam. E isso entra. Porque, de alguma forma, quando aquele que no início da conversa mostra que não existem respostas ou saídas, porque ele se defende de todos os lados para o seu sofrimento, isso é subestimar o pecado. Então nós precisamos entender que todos nós somos pecadores, o que o pecado é, mas também para onde o pecado leva. Eu achei muito interessante esse ponto. Eu peguei de outro livro também, sobre aconselhamento, especialmente um em que ele usa a vida de Lutero, a obra de Lutero, para falar sobre o aconselhamento da cruz, né? Acho que esse é o nome do livro. No contexto que resulta na necessidade de orientação, né? Numa conversa informal, então numa aproximação formalmente, é preciso investigar, e esse é o nosso papel, se nós estamos nessa posição de oferecer orientação, é preciso investigar a relação entre pecado e o aconselhado. Se fosse algo tão simples assim, ele já teria visto, né? Porque está na superfície. Mas talvez precise de um discernimento em que alguma coisa causou a ele miopia e ele não consegue enxergar. Então, o que nós precisamos fazer é perceber essa relação. Onde está? Em que sentido está? Em que intensidade está? Para que a gente consiga orientá-lo e caminhar com ele, não vai só, caminhar com ele para uma solução. Não é? Aconselhamento bíblico, irmandade, nós vamos juntos. Ele não vai só, não é só dizer, vai lá, faz isso. Não é? Nesse livro do Kellerman, ele observa o aconselhamento através da vida de Lutero, das lentes de Lutero, e é interessante, ele faz uma reflexão legal. Ele diz assim, ele diz mais ou menos assim, não estou citando literalmente, mas foi o que eu entendi. O pecado é o lugar de alienação de Deus. Então, aqueles que estão nessa alienação ou no pecado, eles precisam retornar para o lugar de reconciliação por meio de Cristo. Então, quanto mais... Observa isso, observa. O que acontece? Existe uma fogueira aqui. Uma fogueira. Vamos usar lareira, que é mais chique, né? Bonito. Uma lareira aqui. Em Russas, no verão. Existe uma lareira aqui, né? Então, na lareira, na fogueira, quando você está próximo, você está aquecido. Cada vez que você se distancia, você perde o aquecimento e o frio vai lhe tomando. E cada vez que você se distancia mais influência da fogueira você perde e mais influência do frio você ganha. Por isso que o pecado é um lugar de alienação de Deus. Senhor, o que nós precisamos fazer? Deus continua lá, assim como a fogueira continua lá. Nós nos distanciamos dele e nos distanciando dele nós perdemos os benefícios da proximidade com ele. O que é isso? Paz, contentamento, gratidão, conforto, deleite, descanso, esperança. Nós observamos isso nos salmos, não observamos? Os salmistas pleiteando a proximidade do Senhor, porque eles estavam como se nas suas mãos estivesse esvaindo a sua vida, a sua fé, a sua confiança. Porque o Senhor estava parecendo o quê? Distante. O Senhor sempre esteve onde sempre esteve, em todo lugar, a todo tempo. Né? Então, o pecado é esse lugar de alienação. Nós precisamos, então, conduzi-lo por meio de Cristo. Sempre é assim, irmão, certo? Sempre. Não tem uma opção em que não há resposta. Pode não haver aceitação, mas não tem. Então, nessa relação de confiança vai ser muito importante, porque a pessoa vai ter que aceitar o que você está dizendo. Então, não tem como conversa, não tem como orientar. Não, mas não é isso. Não, meu irmão, mas não é isso. Vai chegar um momento, e nós vamos falar isso mais na frente, ou como hoje vai ter um almoço aqui, vamos completar essa lição no próximo. Então, você é obrigado a vir se quiser ver a aula, tá bom? Então, que é muito prático, certo? Essa disciplina aqui. Se a pessoa não quer aceitar,
se a pessoa quer fugir de todas as formas, vai chegar um momento que você vai dizer assim, é o seguinte, irmão, por que nós estamos conversando? Não, eu não estou entendendo. Você quer um cúmplice para a sua autodepreciação? É para chorar? Vamos chorar aqui junto, então. É só para isso? É isso? Se você quiser só isso, a gente chora aqui. Se for uma menina, vamos comer um pote de sorvete, um chocolate, né? Mas não é isso. Ou você aceita e segue o que eu estou orientando, ou então eu acho que você confundiu a nossa relação. Como irmão em Cristo, eu lhe conduzo a Cristo. É só para Ele que eu lhe conduzo. Esse é o meu papel. Então, vamos fazer o seguinte, você já falou tanto, cara, e na sua alma, interiormente, você deve ter falado demais consigo mesmo. E todas delas, pelo jeito, você está perdendo. Então faz o seguinte, cala a boca e segue a minha orientação. Pronto. Faz isso. Certo? Não fala mais. Daqui a 15 dias nós vemos o resultado disso. Mas toda semana eu quero um relatóriozinho de como foi o dia. Como foi o dia, cara, hoje? Todo dia. Disciplina. Certo? Então vamos fazer isso. Daqui a 15 dias nós sentamos, conversamos mais uma vez, pessoalmente, para ver os resultados disso. Mas você tem que se dobrar diante disso e realmente ser intencional. Pode chegar a essa situação, pode não chegar a essa situação, porque a pessoa também que está sendo orientada, ela não quer a humilhação de que ela não conseguiu achar a solução. Então, olha o que é o aconselhamento, irmãos. Você vai tirar alguém de uma casa em chamas, que não vê as chamas e não quer sair da casa. Ele quer sobreviver, ele quer ter vida, mas ele não quer aceitar o fato de que a casa está pegando fogo. Por isso que isso acontece no ambiente de igreja local, onde um é responsável pelos outros. Acontece no ambiente espiritual em que todos nós somos irmãos em Cristo. É você comprar a luta do outro para ter a disposição que muitas vezes o outro não tem, mas levá-lo a ter disposição. Você às vezes vai sofrer com isso, às vezes você não vai dormir por causa disso, às vezes você vai ficar angustiado por causa disso, então você compra mesmo. De alguma forma você completa os sofrimentos de Cristo, que a Bíblia diz. Você completa os sofrimentos de Cristo. Porque não foi isso que ele fez por nós, não foi? Você faz também pelo outro, certo? Kellerman, ele cita literalmente agora, aspas aí para ele, né? Experimentar o Evangelho é central para a vitória sobre a tentação e sobre o senso de condenação quando sucumbimos à tentação. Experimentar o quê? O Evangelho. Olha aí. Não são doutrinas difíceis, é o Evangelho. O Evangelho. Abra aí 1 de João capítulo 2, versículos 1 e 2. Lê para mim, por favor. 1 de João capítulo 2, versículos 1 e 2. O que diz? A condicional aqui, se, irmãos, é apenas uma força retórica, porque existe alguém que não peca? Ele acabou de dizer se alguém disser que não tem pecado. O ponto é que, independente da nossa situação, nós temos o advogado junto ao Pai. Isso é luz, isso é esperança, isso é graça, isso é conforto, isso é regozijo. Independente da situação em que nós nos encontramos, nós sempre teremos um advogado de defesa. Sempre. Não importa quão negro seja o seu pecado, para o penitente, para o arrependido, sempre nós teremos um advogado de defesa. Você não escandaliza Jesus. Você não surpreende a Deus. Não existe, se você é um convertido,
Não existe nenhum tipo de podridão em você que cause repulsa a Cristo. Nenhum. Nenhum. Nenhum, irmãos. Nós temos um advogado. E o que é esse advogado? Esse advogado é a oferta de paz para com Deus. É a propiciação. Ele é a nossa oferta de paz para com Deus. Você está se achando um lixo? Você está se achando podre, sujo, mas não é você que faz a oferta de paz. Não é você que faz a oferta de perdão. É o perfeito, é o mais alvo que a neve, é o perfumado, é o limpo, é o sem mácula, sem defeito, é Cristo. Entenda, todos nós temos pecado, mas não fomos nós que oferecemos a oferta de paz para propiciação, para apaziguar a ira de Deus contra o nosso pecado. Foi o nosso Senhor. Kellerman diz o seguinte: o Evangelho, achei legal isso, o Evangelho é a medicação preventiva e o suplemento vitamínico que nos fortalece para derrotarmos o vírus da tentação. Lembra do que ele falou do Evangelho lá? O Evangelho é central para nós termos vitórias na tentação. Então, é isso que ele faz. Porque a pessoa que está quebrada espiritualmente, ela está fraca, ela está desnutrida, ela está abatida, está precisando de nutrição, de fortalecimento. É o Evangelho que faz isso. E isso só acontece, irmãos, quando Cristo se torna mais reluzente em nosso coração do que a força da negridão do pecado. Então, se Cristo não brilhar ao ponto de dissipar as trevas, nós ainda vamos continuar vivendo no mar da escuridão. O que você precisa fazer é usar a instrumentalidade do Espírito Santo para fazer Cristo reluzente ao ponto de dissipar as trevas ali. É isso que você precisa fazer, né? E falar sobre o pecado da forma correta. Então, falar sobre o pecado não é condenar, viu, irmãos? Lembra lá o propósito redentivo. Falar sobre o pecado não é expor, não é matar, não é massacrar, não é interrogatório. Pode ser entendido assim, porque você vai falar sobre o quê? O pecado. Mas lembra do propósito, é redentivo, é salvífico, é ser como Cristo para ele. Então é reconduzi-lo ao ambiente de paz, reconciliação, você reconduz, o tira da alienação. Mas ele precisa perceber onde ele está, no fundo do poço, no mar da miséria, no pântano da angústia. Ele precisa perceber onde ele está. E quando ele percebe onde ele está, ele aceita e então ele se submete ao tratamento. Se não houver essa percepção, é como se você expusesse o coração dele para ele mesmo. Então você tem que fazer isso com perícia, né? Você não vai abrir o peito de qualquer jeito que você pode matar, você tem que fazer isso com perícia. Para que ele mesmo veja. Por isso que o aconselhamento que nós estamos lhe dando é no ambiente da igreja local, porque tu conhece o outro. Né? Aconselhamento é relacionamento. Eu acho muito difícil, irmãos, assim, eu acho que a gente perde muito tempo. Nos Estados Unidos, eles têm uma prática de aconselhamento, de terapia, bem profissional mesmo. Então, pastores, conselheiros são remunerados por isso, a semelhança de um psicanalista, um psicólogo e tal. E eles, geralmente, é difícil você ler um livro de aconselhamento e não ver isso. Eles aconselham pessoas que eles não conhecem. Bom, não estou dizendo que isso não é possível, estou dizendo que vai precisar de uma margem de tempo gigantesca para você perceber o contexto, a realidade das coisas. Vai precisar de muito tempo, muitas sessões, muitos encontros e tal.
No ambiente da igreja local, você antecipa muito do processo, porque você conhece o irmão. Quando a igreja é pequena, ainda é melhor ainda. Isso é melhor ainda, porque você conhece a vida do outro, você conhece o contexto do outro, você conhece a realidade do outro, você gera relacionamento, você já sabe como a pessoa se porta, quais são os costumes, você entende, você conhece a pessoa. E aí você então é esse instrumento aí de graça, redentivo, salvífico. Então, o propósito não é expor para machucar. O propósito é expor para tratar. E aí você tem uma perícia nessa exposição. Você tem um cuidado nessa exposição. Você não quer massacrar mais, ele já está massacrado. Um dos mecanismos de defesa para quem está ferido é o quê? Você vai tratar um ferimento do animal. Ele vai deixar você chegar perto do animal? Vai morder. Vai rosnar. Vai ser agressivo. Às vezes nós nos portamos assim. Aí nós somos grossos, rudes, nós se expelimos, nós não queremos tratar. E existem umas características de pessoas que estão em pecado e tentando lutar, sabe? Geralmente eu vejo assim, né? As pessoas zombam do pregador, as pessoas riem, ficam com olhares trancados, agressivos. Isso é muito ruim para quem está aqui. Muito, muito ruim mesmo. Isso suscita algo em nós, agressividade. A luta para quem está aqui é perceber que aquela pessoa precisa de um tempo porque ela está lutando. Mas existe um limite para isso. Onde a pessoa, ultrapassando esse limite, a pessoa ela não será mais alguém que está lutando contra um pecado. Ela vai ser um oponente, um adversário que se submeteu à agressividade. Então existe um limite para isso. Mas geralmente as pessoas têm um mecanismo de defesa porque não sabe como lidar e tal, e isso geralmente é agressividade, irmãos. Zombaria, escárnio. Por isso que nós precisamos ser muito intencionais, porque nós vamos receber isso. Cuspes na cara, ingratidão, zombaria. Vamos receber isso demais, né? Então, se nós soubermos o porquê nós estamos fazendo, nós ultrapassamos isso, porque nós olhamos para frente, para a restauração. Nós estamos olhando lá. Ora, daqui a um tempo nós vamos conversar, nós vamos recordar disso. Mas você vai ser outra pessoa, outra disposição. Nós olhamos para lá. A agressividade sempre é ruim, a zombaria, a ingratidão sempre é ruim, né? Isso sempre nos machuca, nós não devemos desprezar isso. Mas se nós pararmos nisso, nós somos muito frágeis. Nós perderemos constantemente, nós não paramos isso. Nós ultrapassamos isso. Olhando o prêmio da soberana vocação. Né? Porque já está confirmado, o prêmio já é meu. Eu vou deixar? Não tem essa opção, já é meu. Já é meu. Eu só vou pegar a minha coroa de louros, ó, porque já é meu. O meio aqui, aí temos que encarar com todo rigor. Mas eu estou garantido. Foi o meu Senhor que conquistou para mim, né? Agora, enquanto isso, a gente vai pegando na mão uns dos outros. Fazemos juntos. Bom? Vamos ficar por aqui. E aí, próximo domingo, nós terminamos, com a graça de Deus. Vamos falar sobre identificar as áreas de pecado e se esse pecado é fruto de algo individual ou é reflexo do pecado de outros. Ponto 4, maneiras de falar sobre o pecado. Isso aqui é muito, muito interessante. Ponto 5, como nós começamos, nós terminamos. Nós findamos com gratidão. Tá bom? Então, domingo, com a graça de Deus, nós temos mais uma aula sobre
aconselhamento na igreja local, observando como tratar o pecado. Vamos orar e aí nós teremos um tempo de perguntas e respostas se os irmãos quiserem fazer. Nosso Senhor e Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo, onde de forma tão prática nós aplicamos o Evangelho na nossa vida e na vida uns dos outros. Que nós possamos ter como objetivo a edificação da igreja para a exaltação da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Que através disso nós possamos ser instrumentos, cuidados, sarados, por meio dos quais o Evangelho do Reino avance, ó Deus. Prepara os nossos corações aqui, para que nós sejamos esses que recebem orientação, mas também sejamos aqueles que orientemos, ó Deus, aconselhemos. Em algum momento nós estaremos em ambas as posições, em ambas as funções para a edificação da igreja. Então, Senhor, nos dá discernimento, nos ajuda e que nós possamos olhar para a edificação da igreja e não para seres individuais, da qual já não é mais a nossa realidade. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.